Olá! Na aula de hoje nós vamos continuar avançando aí o nosso estudo sobre projetos, tentando entender no primeiro momento o que é o projeto e depois quais são as interfaces que existem entre o projeto e as demonstrações contábeis. Se analisar nosso cronograma, aí vocês verão exatamente isso. Quer dizer, na nossa primeira aula, a ideia seria começar a discussão, e aí eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa na internet apresentando sucessos e insucessos em projetos. Fiquei bastante surpreso com boa parte aí do material apresentado, boa parte dos exemplos serão trabalhados posteriormente ao longo das aulas. E na aula de hoje, do dia 11 de maio, a ideia é tentar entender também essa parte inicial do nosso curso, que começa fazendo uma revisão de demonstrações contábeis associadas ao projeto. Daí, nessa nossa apresentação breve, a ideia é conceituar o projeto e, a partir daí, a relevância das demonstrações na visão do projeto. Posteriormente, nas nossas aulas presenciais seguintes, nós avançaremos explorando as demonstrações, quer dizer, o seu uso no projeto. Nós veremos que a avaliação financeira de um projeto envolve considerações bem específicas sobre fluxos de caixa movimentados e taxa de desconto. As métricas de avaliação financeira, de um modo geral, comparam fluxos com taxas por meio de grupos diferentes de medidas, sejam eles estabelecidos em prazos, valores ou taxas. Aí se vamos, nesse primeiro momento, tentar entender uma definição conceitual de dicionário sobre o que é um projeto, buscando aí no Google a tradução da palavra projeto, aí temos diferentes possibilidades. Projeto, substantivo masculino, desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, plano. Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento, esquema. Esboço provisório de um texto, esboço ou desenho de trabalho a se realizar, plano. Plano geral para a construção de qualquer obra. Ora, se a gente vai tentar entender o contexto da nossa disciplina que é associado a negócios, aí muitas vezes a ideia de projeto está associada à ideia de empreendimento. Então, o que é empreendimento? Então, conceitualmente falando, poderíamos então estabelecer a definição de empreendimento como o terceiro item aí do que o Google apresenta, quer dizer, a organização formada para explorar o negócio. E a ideia nossa, associada ao estudo do projeto, é exatamente essa. Quer dizer, tentar entender, então, como é que essa nossa visão relativa ao planejamento de um empreendimento poderia ser colocado em prática. A gente vai tentar operacionalizar essa ideia de projeto, aí podemos traduzir como a ideia de um negócio a ser explorado. E por negócio podemos entender diferentes aspectos. Seja um produto, eu penso em produzir, comercializar e ganhar dinheiro com a venda de um produto, seja com o serviço, seja com a marca, com a empresa, com a filial, ou seja, qualquer movimentação de coisas, estruturas, dinheiros e tempos que nós consigamos fazer de maneira relativamente organizada, poderíamos então apresentar sob a forma de um projeto. O projeto ele terá diferentes interfaces no contexto da administração de empresas com as suas diferentes sub-áreas. Nós vamos tentar discutir isso, mas lembrando que o foco nosso é estruturar o projeto sob a visão de um plano que, por fim, terá uma avaliação financeira, e essa avaliação financeira é que vai ser enfatizada na primeira parte do nosso curso. E aí, se vamos isso. Aí nós temos diferentes exemplos possíveis de projetos. Na primeira atividade, eu pedi que vocês apresentassem exemplos de sucesso e insucesso. Temos no banco de dados, então, da disciplina, uma quantidade muito grande. E aí, no caso, eu trago dois exemplos. No primeiro momento, um exemplo hoje de sucesso, quer dizer, a ideia do Uber, quer dizer, baseado aí na perspectiva de gradual e sucessiva aí, redução de custos de transação associados à presença aí de internet, smartphones, nós acabamos vendo hoje uma série de projetos com bastante sucesso associados a isso. Seja o Uber na questão dos transportes, seja o Airbnb na questão de hospedagens, seja o LX, o Mercado Livre, nas questões negociais, quer dizer. E o que é isso daí? É um projeto, quer dizer, um belo momento, alguém teve uma ideia de um empreendimento, quer dizer, colocou isso num plano, tornou isso concreto, fez o verbo carne,
E aí um exemplo de sucesso, quer dizer, segundo a avaliação aí da revista Época Negócios, quer dizer, já seria um negócio de mais de 50 bilhões de reais. Quando a gente tentar entender um outro caso, aí também nós, se temos exemplos de sucesso, temos exemplos de insucesso. E aí um caso próximo a nós, aí eu conto o exemplo aí do Wet n Wild da Paralela. Quer dizer, um parque aquático planejado para ser um grande sucesso e que acabou se revelando um grande fracasso. Bom, se formos tentar entender condicionantes de sucesso e fracasso, com certeza inúmeras razões aí poderiam ser apresentadas. Mas muitas dessas razões estão aí centradas no planejamento, quer dizer, nas premissas e na execução do planejamento associado a esse projeto. Talvez, no caso do Uber, essa perspectiva olhada, sob o ponto de vista da demanda e da oferta, quer dizer, demanda por serviços de transporte, possibilidade de oferta desse serviço por inúmeros profissionais, quer dizer, seja um fator muito importante de sucesso. Por outro lado, no Wet n Wild, aí uma série de aspectos, também relacionados à demanda, quer dizer, talvez uma cidade como Salvador não esteja disposta a pagar tanto por diversões aquáticas, já que conta aí com mar gratuito, com grande disposição e volume, né, quer dizer, e possibilidades aí de uso. E também sobre a ótica financeira, já que talvez os custos de manutenção fossem expressivos, quer dizer, com a demanda reduzida, implicaria numa tarifação elevada, o que acabou possivelmente aí condenando o empreendimento. E aí, quando a gente vai tentar trazer esse amarrado, então, de ideias do empreendimento sob o ponto de vista dos negócios, aí, sob a ótica da administração, aí nós poderíamos, então, entender que um projeto é esse plano de um empreendimento, seja ele associado a um produto, a um serviço, a uma marca, a uma empresa, uma filial ou o que for. Em linhas gerais, tem diferentes interfaces. Tem interfaces com relação à produção, afinal de contas, o que é que eu vou produzir e entregar, seja um produto ou seja um serviço. Tem uma interface muito grande com marketing, quer dizer, como é que o meu mercado consumidor avalia isso. Quer dizer, eu vou ter uma demanda quantitativa suficiente para atender aí os anseios do meu projeto. Eu vou ter uma demanda quantitativa e qualitativa, ou seja, disposta a pagar o que eu preciso para tornar viável o meu projeto. Eu tenho uma interface com pessoas, eu preciso ter recursos humanos, pessoas aptas e comprometidas a trabalhar comigo, vou conseguir ter isso daí. Tem interfaces naturalmente com a estratégia. Será que no longo prazo eu consigo então criar e manter um valor, um diferencial que faça com que o meu projeto seja atrativo e viável no longo prazo? E por fim, esse amarrado de ideias, de visões e sub-áreas da administração pode sim ser amarrado sob o ponto de vista financeiro, onde nós vamos tentar entender se, sob a ótica financeira, quer dizer, de movimentação de dinheiro e tempo, essa ideia ela tem futuro, ela é viável. E aí, quando a gente vai tentar entender essa avaliação financeira do projeto, no primeiro momento a gente tem que entender que essa avaliação ela é bastante articulada com as demonstrações contábeis. Naturalmente, vocês já estudaram, já viram, já manusearam, já operaram demonstrações contábeis em outras disciplinas, mas para a disciplina de projetos, nós precisamos recapitular, já que a história do projeto ela vai ter que ser contada sob o ponto de vista das demonstrações contábeis e posteriormente analisada sob o ponto de vista financeiro. E aí, se a gente quer tentar entender aí um projeto, em linhas gerais, uma vez que a lâmpada esteja acesa e a ideia estruturada, você vai ter que pensar então como é que você vai ter a sua estrutura de investimentos e financiamentos. Então, por exemplo, se eu estou pensando em criar uma plataforma para intermediar serviços de hospedagem como Airbnb, eu vou ter então que imaginar o que eu vou ter que investir para tornar isso viável, qual é a estrutura de tecnologia, de máquinas, equipamentos, o que for, para poder ter isso aí viável. E aí, naturalmente, se você vai investir, você vai ter que conjugar um outro verbo complementar e que sem ele não existe o investir, que é o verbo financiar. Daí, ao investir, você também vai ter que ter a ideia do financiar. Então, essa visão de investimentos e financiamentos,
é o que traduz a mais básica e elementar das demonstrações contábeis que existem, que é o balanço patrimonial. Então, o que é o balanço patrimonial? Uma visão sintética, fotográfica, sobre onde eu estou colocando o meu dinheiro e de onde eu estou angariando, apurando, obtendo os recursos para poder bancar esse investimento. E a partir daí que essa visão do balanço, dos investimentos e dos financiamentos seja estruturada, aí eu começo a ter a perspectiva de olhar para o futuro. E aí nessa ideia de olhar para o futuro, quer dizer, tentando entender essas relações não mais numa fotografia, mas num filme, quer dizer, ao longo de um período, quer dizer, após uma série de sobreposições de imagens, se eu quero tentar entender essas relações que vão envolver dinheiro e tempo, matéria-prima primordial da análise financeira, aí eu começo então a ter a perspectiva de entender os ritos da avaliação financeira de um projeto. E para isso eu vou precisar dominar alguns conceitos contábeis importantes que são revelados nas demonstrações. Primeiro, a ideia de patrimônio. Quer dizer, eu tenho que entender meus usos e fontes, meus haveres e deveres, meus ativos e passivos, meus investimentos e financiamentos. Essa visão inicial sobre como é que o seu projeto se traduz, onde colocar o dinheiro e de onde obter esse dinheiro para poder bancar a operação é de fundamental importância. Uma vez que essa fotografia esteja pronta, aí eu tenho que entender então como é que eu consigo gerar dinheiro. Seja ele entendido sob uma ótica de resultado, quando eu confronto as minhas vendas, as minhas receitas e os meus consumos. Daí vale o princípio contábil da competência, quer dizer, a ideia aqui é verificar se eu estou ficando mais rico ou mais pobre, quer dizer, se as minhas receitas superam os consumos que eu precisei incorrer para poder obtê-las. E, por fim, a síntese de tudo isso sobre a essência da visão financeira que acaba manipulando essas duas variáveis fundamentais, que são as variáveis dinheiro e tempo. Daí, então, quando eu quero entender a movimentação do dinheiro no tempo, eu tenho que entender essa visão do caixa, essa visão de entradas e saídas. A visão do patrimônio na contabilidade, a visão do balanço patrimonial, a visão do resultado e a visão da DRE, a demonstração de resultado do exercício. E a visão do caixa, sob a visão contábil tradicional, é a visão da DFC, a demonstração de fluxo de caixa. Como a nossa discussão é de projeto, quer dizer, uma visão financeira de longo prazo mais dinâmica, aí a ideia é que essa visão do caixa se estruture sobre aquilo que iremos chamar de fluxo de caixa livre do projeto para os seus financiadores e que terá um tratamento analítico específico. Para avançar, então, leia o capítulo 1 do nosso módulo. O capítulo 1 ele tem o objetivo de relembrar as demonstrações contábeis. Naturalmente, é um capítulo de um livro que eu estou escrevendo sobre administração financeira. Ele acaba tendo muito mais conteúdos do que vamos explorar aí no nosso curso de projetos. Mas a ideia é que você veja conceitos de balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa. Bons estudos!